vosso amigo irmão em Cristo, Luciano Rocha, em mais uma oportunidade em nosso canal do Estúdio Teológico. Quero estar convidando você, antes de mais nada, estar ativando o sininho aí para estar recebendo as notificações dos vídeos que são postados em nosso canal. Também se inscreva em nosso canal. Aproveitando, também quero convidá-lo a estar deixando o seu like, deixando o seu comentário, que para nós tudo isso é de suma importância, para que possamos estar crescendo juntos através da exposição da Palavra de Deus. Para quem não nos conhece, o nosso canal do Estúdio Teológico é um canal recente, é um canal simples, e nós temos como sentimento e intuito de estar semeando a Palavra de Deus através da exposição do texto sagrado. E quero também desafiar você a compartilhar com amigos, entes queridos, familiares, para que também possam estar recebendo uma palavra da parte de Deus. Pois bem, hoje nós temos um sentimento muito especial para compartilhar com vocês, porque na verdade tudo o que se relaciona a Deus, se relaciona à Bíblia, às Sagradas Escrituras, que é relacionado a Cristo, tudo é bênção, tudo é abençoador, tudo é especial. Então, eu quero convidar você nessa oportunidade para nós estar olhando com carinho para uma das epístolas do apóstolo Paulo na Bíblia Sagrada, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1. Eu quero estar fazendo uma exposição e uma reflexão deste texto em um bloco de versículos, do versículo 13 até o versículo de número 23. Quero estar trabalhando uma temática muito interessante deste texto que nós vamos estar lendo. Então, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e o versículo 13 ao 23, Colossenses 1, do versículo 13 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio do primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E quando, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Até aqui. Quero estar compartilhando com vocês esse texto, e quando eu olho para esse texto, deste bloco de versículos que nós vamos estar meditando, nós sabemos muito bem que Paulo ele começa a mostrar algo muito especial sobre a excelência tanto da pessoa quanto a obra de Cristo realizada aqui. E na verdade ele faz isso com muita maestria. O apóstolo Paulo faz esta questão. E ele, na verdade, ele nos pinta um quadro, ele nos mostra algo muito especial. Ele mostra para nós não somente isso, mas também ele mostra a centralidade singular
da pessoa de Cristo. Ele aponta neste bloco de versículos, do versículo 13 ao versículo de número 23, ele mostra a singularidade da pessoa de Jesus Cristo. Então, o capítulo 1 de Colossenses, se você for observar, o capítulo 1 de Colossenses, ele apresenta 4 relações básicas de Jesus aqui. A primeira relação básica de Jesus, ele mostra aqui a sua relação com a divindade. Ele é a imagem do Deus invisível em quem habita toda a plenitude. Esta é a primeira. Segunda, a sua relação com a criação. Ele vai mostrar que ele é o criador e sustentador. Ele é a fonte, é o agente e o alvo da criação. Em terceiro lugar, ele vai mostrar a sua relação com a salvação. Ele vai dizer que ele é o redentor e o agente da reconciliação. E em quarto lugar, ele vai mostrar a sua relação com a igreja, mostrando para nós que ele é o cabeça da igreja. Então, Jesus aqui, você vai ver que Jesus não é apenas uma pessoa importante. Paulo mostra aqui, neste capítulo aqui, e neste bloco de versículos que nós vamos observar, que Jesus não é apenas uma pessoa importante dentre as demais pessoas. Não. Você vai ver que o apóstolo Paulo ele tem todo um cuidado para apresentar Cristo aqui. Ele mostra que ele é a origem da criação e também a da nova criação. Ele é antes da criação e ele é a origem da criação. Ele está acima, ele está além da criação. Ele é o sustentador da criação. Ele é o alvo da criação. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o agente da nossa salvação. Ele é o preeminente nos céus e na terra. Então o apóstolo Paulo tem todo um cuidado para mostrar esta realidade a nós. Se você for observar, por exemplo, do versículo 18 a 19, você vai ver como é que Paulo trabalha essa questão. Ele vai mostrar, em primeiro lugar, a relação de Jesus com a igreja. Ele mostra a relação que Jesus Cristo tem com a igreja. Tá? No versículo 18 ao 19, do versículo de número 18, ele vai estar dizendo assim: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio do primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ok? Então, em primeiro lugar, Paulo mostra que ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja, né? A cabeça orgânica da igreja. A cabeça aqui significa a fonte de origem. A palavra cabeça aqui, ela nos traz o significado, nos conota o significado de fonte e origem. Então, a igreja ela não tem vida em si mesma sem Jesus Cristo. Nós sabemos que no nosso corpo físico, o nosso organismo, onde o que demanda toda a articulação, todos os movimentos, né, parte da onde? Parte do cérebro, da cabeça, né? Então, toda a articulação, movimentação, as palavras que nos saem da nossa boca e assim sucessivamente, todo e qualquer movimento, ele emana da cabeça. Então, automaticamente, dentro desse aspecto, no sentido que o apóstolo Paulo mostra, ele vai dizer que Cristo ele é o cabeça, ele quem conduz, ele quem orquestra este corpo, esta igreja. Então ele é o cabeça, porque a igreja ela não tem vida sem Jesus, ela não tem vida em si mesma. Vai mostrar aqui que o apóstolo Paulo mostra para nós que estávamos mortos e ele nos deu vida, né, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Se nós só temos vida, nós só recebemos vida se nós estamos ligados em Cristo, se estamos ligados a Cristo. Cristo ele é a fonte de poder, né, alegria e vida que a igreja precisa. Então Cristo, ele é essa fonte. Sem Cristo não podemos realizar nada, não podemos fazer nada. Ele é a cabeça que governa, a cabeça governante da igreja, que conduz, orquestra cada detalhe, cada minúcia da estrutura desse corpo. A palavra cabeça aqui significa também que aquele que governa, controla e dirige.
É por isso que o apóstolo Paulo usa essa expressão aqui. A igreja, ela não tem outro cabeça, né? Ela não tem um papa, não tem um outro coordenador. Só há um cabeça, só Cristo é o cabeça da igreja. Você vai ver isso em Mateus, no capítulo 16 e versículo de número 18. Cristo é o fundador, Ele é o edificador, Ele é o dono, Ele é o protetor da igreja. Você vai ver que como cabeça, Ele é aquele que recebe honra e tem autoridade para comandar a sua igreja. Ele diz, né, no Evangelho, eu edificarei a minha igreja. Ele é o cabeça, Ele é o edificador. E no versículo de número 18, na parte B do versículo de número 18, você vai ver que Ele é a fonte da igreja. Cristo é a fonte da igreja. A palavra princípio aqui do versículo de número 18, né, arque, significa que Cristo é a fonte da igreja. A igreja, ela tem a sua origem nele. A igreja tem a origem em Cristo, né? A igreja romana, né, ela chega a dizer que nós dependemos do Papa, né, do Petros, né? Rubi Petros ibi Ecclesia, mas nós dizemos Rubi Christus ibi Ecclesia. Tá? Ou seja, Jesus supre a necessidade através dos dons e através do poder do seu Espírito Santo e da sua palavra. Então, Ele é o primogênito dentre os mortos. Jesus, Ele é o vencedor da morte. Ele não apenas ressuscitou como em outras pessoas, como outras pessoas, né? Mas Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele matou a morte, Ele venceu a morte, Ele é a primazia de uma nova criação, por quem Deus trará muitos filhos à vida eterna e também os conduzirá à glória. Assim como o universo é a criação de Cristo, a igreja é uma nova criação de Cristo também. Então Cristo não é um herói morto. Ele não é um fundador do passado, mas Ele é o autor da vida e conquistador da morte. A Bíblia vai nos mostrar que quem nele crê, não teme a morte. E quem nele crê, não morre eternamente. Então, quem nele crê é vencedor da morte. Então, no versículo 18 nos mostra esta verdade, que Ele é aquele que tem total preeminência do universo. Né? Ele diz ali no versículo 18 que nós acabamos de ler, né? Que Ele é o cabeça e o corpo da igreja, Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então Ele é aquele que tem total preeminência em todo o universo. O triunfo da sua reencarnação lhe deu a preeminência em todo o universo. Ele é o Senhor da vida, é a fonte, a origem da igreja, é aquele que dirige a igreja. Em Apocalipse, no capítulo 5, nos mostra que só Ele foi encontrado digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Enquanto Ele recebe o livro, todo o céu se promove em louvor ao Cordeiro preeminente. Ele é o preeminente da criação, na salvação e na igreja. Então, no versículo de número 19, você vai ver que Ele é aquele a quem reside toda a plenitude. O versículo 19 fala que que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Pois bem, a palavra plenitude aqui é a soma total de todo o divino poder e atributos. Paulo ele usou essa expressão aqui 8 vezes só nessa carta. Toda a plenitude da divindade, os atributos divinos residem aonde? Residem em Cristo. Então a palavra não significa uma residência temporária. A palavra não significa uma residência momentânea, mas uma habitação necessária e permanente. É estar em casa permanentemente. Então, a plenitude não foi alguma coisa acrescentada a Cristo, que ele não tinha naturalmente. Mas a plenitude sempre foi parte do seu ser, sempre foi parte dele. Tá? E isso é interessante nós frisarmos aqui. Segundo aspecto que eu gostaria de mostrar aqui, que neste texto que nós lemos, vai mostrar a relação de Cristo com a reconciliação. Primeiro nós observamos a relação de Cristo com a igreja, agora a relação de Cristo com a reconciliação. Do versículo 20 ao versículo de número 23. A fonte desta reconciliação. O versículo de número 20
vai estar escrito assim: e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então a fonte da reconciliação é a cruz de Cristo. Coisa mais gloriosa, me alegro só em falar nisso aí. A fonte da nossa reconciliação é a cruz de Cristo. O homem estava longe, o homem estava perdido, o homem estava cego, o homem era inimigo de Deus, o homem estava morto em seus delitos e pecados, mas Deus tomou uma iniciativa e nos reconciliou, nos tornou a reconciliar consigo mesmo através do sacrifício perfeito na cruz. Não fomos reconciliados pela vida de Cristo. Não fomos nós reconciliados pela vida de Cristo. Não, nós não fomos reconciliados pelos ensinos de Cristo, pelo exemplo de Cristo, pelos milagres de Cristo. Não fomos reconciliados por nenhum desses aspectos. Você não fomos reconciliados nem tampouco pela vida, nem pelos ensinos, nem pelos exemplos, nem pelos milagres. Mas tudo isso é essencial, foi fundamental, mas nós fomos reconciliados pela morte e pelo seu sacrifício substitutivo na cruz do Calvário. Por aí sim, pelo sacrifício substitutivo e perfeito de Cristo na cruz, é que nós fomos reconciliados. Por quê? Porque a cruz ela revela o poder de Deus. A cruz revela a santidade. A cruz revela a justiça. E a cruz revela o amor de Deus para conosco. Então a cruz não foi um fracasso, como alguns pensam. A cruz não foi um fracasso, como muitos acabam dizendo. Mas a cruz foi a vitória. Em Apocalipse está escrito: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então a cruz ela foi a vitória. Ela não é a fraqueza, mas é o poder. O apóstolo Paulo disse que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. A cruz ela ocupa o lugar central no Evangelho. A cruz ela ocupa o lugar central. No Novo Testamento usava-se sacrifício como símbolo, da cruz. Então Cristo ele é o Cordeiro, ele é a serpente de bronze, é o símbolo de Cristo que foi suspendido na cruz. E na cruz Deus puniu os nossos pecados em seu Filho. Não foi um sacrifício de Cristo que mudou o coração de Deus. Não foi por causa desse sacrifício que o coração de Deus acabou mudando, mas a cruz foi o resultado do amor de Deus. Na cruz Deus mostrou o seu repúdio, o seu rejeito pelo pecado e o seu amor por nós que somos pecadores. Mas qual é o alcance dessa reconciliação? O universo inteiro. Você vai ver no versículo de número 20 e o versículo de número 21. E vós outros, que também outrora eram estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Então, o universo inteiro foi o alcance da reconciliação. Os pecadores perdidos foram o alcance da reconciliação. Com o pecado, o universo todo ele foi afetado, foi destruído. Toda a criação, a Bíblia diz em Romanos 8 e versículo 22, se não me trai a memória, diz que toda a criação geme. Então Cristo morreu para trazer a restauração ao universo todo. A criação natural será redimida do seu cativeiro. Tudo vai convergir em Cristo. Universal, a reconciliação não é igual à salvação universal. Cristo vai se separar o joio do trigo, vai separar os cabritos das ovelhas, os salvos dos perdidos. Cristo fará essa separação. Então o alcance dessa reconciliação são exatamente para quem? Para os pecadores perdidos. Os gentios eram estranhos e também inimigos. Havia uma alienação de Deus e uma hostilidade a Deus. Então o homem não é apenas cego, ele é inimigo de Deus. A inimizade é conceitual e moral. O entendimento errado produz as obras erradas. O pensamento ele acaba dirigindo o comportamento. Então nós temos que ter todo esse cuidado.
Qual é o propósito então desta reconciliação? O propósito desta reconciliação você vai ver no versículo 22 e o versículo de número 23. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceres na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. O propósito desta reconciliação, em primeiro lugar, você vai ver, é paz com Deus. A nossa reconciliação aqui é ter paz com Deus. Nossa relação com Deus ela foi restaurada. Não há mais barreira entre nós e Deus. Nós fomos justificados. Nós temos paz com Deus. A inimizade ela foi tirada. O muro da separação ele foi quebrado. Segundo propósito é santidade. O propósito da reconciliação não é que continuemos rebeldes, mas que sejamos mudados no nosso interior. E há 3 termos usados aqui: santos, inteiramente consagrados e separados. Inculpáveis, uma palavra usada para descrever animais limpos e aceitáveis para um sacrifício. Terceira palavra, irrepreensíveis. Não haverá cheiro de escândalo nem crítica válida que o inimigo da nossa alma possa lançar contra os candidatos das bodas do Cordeiro. E terceiro propósito da reconciliação é esperança da glória. Do versículo 23 vai mostrar para nós que a reconciliação ela corrige esta alienação passada. Ela nos oferece bênçãos do presente. E ela nos oferece uma futura glorificação. Essa é a esperança descrita nas Sagradas Escrituras. E eu quero concluir rapidamente aqui com esta reflexão dizendo algumas implicações práticas. Que Jesus Cristo é a origem de todas as coisas do universo e da nova criação. Que Jesus Cristo ele toma conta de todas as coisas. Que Jesus Cristo é tudo que nós necessitamos. E que o Pai se agrada quando o seu Filho Jesus Cristo recebe a preeminência. E em Cristo nós temos vida, reconciliação com Deus, paz com Deus, santidade e esperança da glória. Eu quero estar neste momento deixando esta reflexão para você, para que você possa entender quem é a nossa centralidade e a de Cristo. E nós somos gratos exatamente por isto, por este sacrifício perfeito. Porque através de Cristo nós fazemos parte da igreja, fomos reconciliados com Deus, nos tornamos santos e temos uma vívida esperança. Que esta palavra de alguma forma possa acalentar o teu coração, abençoar a tua vida. E eu vou ficando por aqui, convidando você a continuar conosco, do vosso amigo, irmão em Cristo, Luciano Rocha. Um forte abraço e fiquem na paz. Que Deus vos abençoe copiosamente em Cristo Jesus, nosso Senhor.